Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Pomodoro 1 aqui do nosso estudo guiado de redação. Espero que vocês estejam animados, eu tô muito animada. Então assim, nesse primeiro Pomodoro a gente vai falar um pouquinho sobre rituais de escrita, afinal a redação tem o seu próprio ritual de escrita, né? Cada um que vai escrever redação tem o seu próprio ritual de escrita. Então, eu trouxe algumas coisas pra gente discutir aqui um pouquinho no início e depois a gente vai ter uma interação lá no Highlights. Quero todo mundo interagindo comigo lá no Ahá, beleza? Então, gente, eu queria falar com vocês, peguem aí o material de apoio, eu queria falar com vocês sobre tipos de caneta, né? Que é muito importante a gente pensar nisso quando a gente pensa em escrever a nossa redação. Eu até trouxe aqui algumas canetas para mostrar para vocês. Alguns tipos, né? Não sou muito conhecedora de canetas também, mas eu trouxe algumas para mostrar aqui para vocês. Então, a gente tem essa caneta em gel, né? Que é essa pontinha aqui um pouquinho mais grossa, que é a caneta normal, que a maioria das pessoas usa, né? Para escrever a redação, escrever qualquer coisa. E assim, ela é boa, né? Porque, se ela estiver cheia, obviamente, porque ela não falha muito e ela deixa a letra bem visível, né? E a gente consegue fazer a letra, assim, do jeito que a gente quiser, né? Porque tem alguns de vocês que preferem fazer letra de forma, a letra mais separadinha ou a letra cursiva. E essa caneta aqui é boa, preta ou azul, né? Na prova é ideal levar a preta, mas vocês podem, aqui no Me Salva, enviar a redação de vocês com preta ou azul, né? A segunda caneta que eu queria conversar é de ponta fina, tá? Essa tem uma questão que é a seguinte. Como vocês podem ver, ela é um pouquinho diferente, né? E eu não sei vocês, mas eu quando escrevo com essa caneta, eu fico com a letra maior, porque ela, assim, só na primeira vez que eu uso que ela fica com a ponta bem fininha, e daí a minha letra até fica um pouquinho, né, menor, assim, mas depois ela começa a achatar a ponta e eu fico com uma letra gigantesca. Então, assim, não é o ideal, né, pra quem quer economizar espaço e tem a letra cursiva que nem eu. Mas pra quem faz ali, não aperta muito a folha, talvez seja uma boa opção, porque também dá pra economizar espaço, né? Outra questão que eu queria falar com vocês, não escrevam a redação de vocês a lápis, gente. Vocês podem escrever o rascunho a lápis, mas a redação oficial não, né? Porque primeiro que o corretor vai chorar para tentar entender o que está escrito ali, principalmente porque vocês enviam geralmente fotos pra gente, né? Ou a redação digitalizada ali no scanner, às vezes fica muito difícil de entender. Então, por favor, tentem não enviar para nós, né? Não enviar a redação oficial com lápis, tá? E caneta colorida, pelo amor de Deus, vocês imaginam ter que ler um texto de 30 linhas com uma canetona vermelha, assim, ou com uma canetona roxa? Tá, a primeira vez pode até ser legal, né? Mas aí no segundo, terceiro, quarto, quinto texto, imagina se todo mundo escrevesse ali de caneta vermelha, realmente não é o ideal, até porque a prova oficial do Enem não permite aí que vocês usem o lápis, nem as canetas coloridas, tá? Então, só queria trazer isso para vocês pensarem também que sempre é importante fazer a prova, né, fazer a redação como se fosse a prova oficial, e é inclusive para isso que a gente tem os nossos simulados ao longo do ano, né? Bom, segunda questão que eu queria falar com vocês são os tipos de folhas, né? Preferencialmente, é legal a gente utilizar a folha oficial ali, que a gente tem ali até na nossa plataforma, um modelinho de folha oficial do Enem, né, que vocês podem fazer download. Claro que se vocês não conseguirem fazer esse download, vocês podem usar uma folha de caderno, né, qualquer folha de caderno que vocês tiverem, ou alguma outra folha pautada, né, porque folha pautada é melhor, tá? Porque assim, eu não sei vocês, mas se eu começo a escrever um texto longo numa folha 100 linhas, eu começo a fazer assim, ó. Tipo, eu começo certo, eu começo assim, daqui a pouco não sei onde é que eu tô, né? Então, a folha pautada é menor, até porque lá na prova oficial também a gente tem uma folha que é pautada, né? Então, é melhor a gente fazer sempre de acordo com a prova oficial ali da redação, principalmente porque é uma prova que exige bastante de nós, né? Em vários quesitos. Bom, agora eu queria falar um pouquinho sobre como que a gente lida com possíveis distrações para escrever a nossa redação, né? Tudo isso que eu tô falando aqui tem a ver com rituais de escrita, né? E como a gente vai lidar com essas possíveis distrações? O que seriam essas possíveis distrações, né? Pets. Quem já viu alguma aula minha ali do plantão, qualquer coisa do tipo, sabe que eu tenho uma cachorrinha chamada Emma e ela sempre dá um jeito de participar das aulas. Ela sempre quer falar com vocês.
Então, às vezes, tem uns latidos, assim, né, ao longe. Mas como que a gente lida com isso, né? Com pets, com outras pessoas. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que divide apartamento com outras 2 pessoas. Tem um monte de barulho externo, né? Como que a gente lida com isso, com essas distrações na hora de escrever a nossa redação, né? Isso também eu vou deixar só pra gente refletir agora, trazer isso pra vocês. E depois a gente faz essa interação lá no Arrap, que eu quero ver vocês me falando ali na hora. Eu trouxe também algumas dicas, né, pra gente pensar na hora de escrever nossa redação, que são as seguintes. Sempre, sempre, sempre simular a situação real da prova, tá? Principalmente da prova de redação, né, que a gente tem uma situação ali bem específica que a gente está vivendo, né? A prova de redação é a principal, que a gente precisa, sempre que a gente for escrever uma redação, tentar simular a situação real de prova. As outras provas não, a gente pode ir fazendo exercícios, né, ao longo da semana, tudo bem. Mas a redação é uma coisa mais específica, né, uma situação diferente de prova. É a única prova que você senta e tem que escrever 30 linhas ali na hora, né. Outra dica legal que eu trouxe pra vocês são os post-its, né, que assim, dependendo do seu lugar de escrita, que a gente já vai falar sobre também, dá pra pegar um monte de post-it, ou post-it eu tô falando papel, né, gente? Não precisa ser o post-it, aquele colorido que você cola na parede, que eu sei que tá caro, né? Mas pode ser um papel, colar com fita adesiva, né? Faz uma listinha de conjunções, conjunções conclusivas pra usar na redação. Coloca uma listinha ali de 5 conjunções e deixa ali, né? Faz uma listinha de repertórios legais, faz uma checklist da redação, né? São ideias que eu trouxe. E é claro que, falando dessa checklist da redação, eu não ia deixar de trazer um modelinho para vocês de algumas perguntas, assim, que vocês podem se fazer, né? Vocês mesmos se fazer depois de terminar o seu texto, né? Naquela hora que a gente está revisando o nosso rascunho, ou até que quando a gente já passou a limpo, né? É legal a gente entender a correção, né? Aqui no Me Salva os Profs, a gente sempre procura fazer com que vocês entendam como que é a correção, né? Então, essa checklist, ela é basicamente isso, né, gente? Assim, perguntas que vocês podem se fazer, né? O texto tem introdução, desenvolvimento e conclusão. O texto tem repertórios com fonte, né? O repertório legitimado. O texto tem proposta de intervenção, obrigatório no Enem. O texto tem 2 operadores argumentativos interparágrafos, obrigatório também. Competência 4 aqui. O texto tem pelo menos um elemento coesivo em cada parágrafo, também é obrigatório para competência 4. Então, aqui a gente tem algumas perguntas, né, que vocês podem ter, assim, para se fazer mesmo depois de terminar a redação, né? Porque, assim, não é só o corretor que tem que saber corrigir o texto de vocês têm que saber a correção, como que é a correção, para saber interpretar a correção que vocês recebem da gente também, né? E assim, por fim, né, pra gente partir aí para nossa parte de interação aqui do nosso primeiro Pomodoro, espero que vocês estejam gostando. Eu trouxe algumas dicas de como estudar a redação, tá? Então, basicamente é o seguinte, tá? Essas dicas são, assim, essas dicas sou eu que tô falando, tá? Não é obrigatório fazer assim, não é o INEP que tá dizendo, sou eu, Prof. Maria. Sugiro que vocês façam assim, tá? Vocês podem fazer de outro jeito também. Mas eu sugiro o seguinte: ter um dia da semana para estudar conteúdos variados de redação. O que seria isso? Estudar gramática, né? É a última correção que eu recebi, eu vi que eu fui muito mal na pontuação. Vou estudar pontuação hoje, né? Beleza, eu vou fazer um monte de exercício, vou ler um pouquinho de teoria e vou estudar pontuação hoje. É isso que eu quis dizer com conteúdos variados de redação, né? Porque esse também é um conteúdo de redação, né? Concordo? A outra dica, né, que é ter um dia separado para estudar repertórios, né? Eu acho interessante que vocês tenham também um dia aí da semana para se atualizar nas notícias, né, para fazer uma listinha de repertórios legais, né, para dar uma revisada nos repertórios que vocês conhecem, porque aí chega aquele estudante que fala assim: meu Deus, eu não tenho repertório nenhum para a prova. Não. Calma, senta, pensa. Com certeza você tem uma série que você gosta, que dá pra encaixar nessa redação. Você tem uma música que você gosta, que vai dar pra colocar na redação também. Então, é legal ter um dia pra pensar nisso, né? Pra exercitar o pensamento e entender de fato o que é o repertório da redação. E, por fim, ter ali o dia específico pra escrita propriamente dita,
né? Que é aí o dia que você vai sentar, colocar o cronômetro do seu lado, esquecer todas as distrações, pegar essa canetinha ali, né? Ou duas, se for muito ansioso, e começar a escrever, fazer o plano de texto, fazer o rascunho, passar limpo e fazer a situação real de prova, beleza? Essas são as minhas dicas, então, para vocês. Vamos agora para nossa interação, que eu quero todo mundo me contando aí dos seus rituais de escrita. Bora lá!